Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Distrito Empreendedor, o Podcast Empreendedor. Hoje eu estou recebendo essa fera, um empreendedor nato aí, tem tanto projeto pra gente conversar, né, Fausto, que fica difícil. O Fausto Vanin, ele é cofundador da Pox, uma plataforma de interatividade para eventos. Ele é também arquiteto de blockchain, ele é um dos parceiros do coletivo 1%. Que, cara, ele vai falar um pouco, a gente vai dar um enfoque nesse podcast em específico mais para o 1% e para blockchain. Hoje a gente vai falar sobre um tema que o pessoal está pedindo, a gente vai falar sobre blockchain, o que é a blockchain, como é que ela se alimenta, do que ela vive aí, como é que funciona tudo. E o Fausto vai nos explicar um pouquinho disso. Fausto, antes da gente começar com a parte mais teórica, assim, o que tu acha de tu contar para a gente um pouquinho da tua trajetória, empreendedor aí de tantos projetos aí, e vamos falar sobre o coletivo 1%, que eu acho que tem uma estrutura, cara, que a gente pode explorar muito aí para o pessoal que está nos escutando. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo e desde já agradeço a todo mundo que está escutando. Espero que o nosso papo seja bem útil para quem quer conhecer um pouco mais de blockchain e também ter um empurrãozinho aí se está querendo empreender, que esse papo também sirva um pouco de inspiração para quem está nessa caminhada. Perfeito, cara. Como é que começou a 1%? Conta pra gente aí um pouquinho do processo de criação. Bom, cara, a 1% ela surgiu num movimento bem espontâneo, assim, né? Ali no ano de 2017, nós começamos alguns movimentos de formar comunidades sobre blockchain aqui no Sul, especialmente aqui em Porto Alegre, né? E um desses movimentos foi alguns cursos que eu trouxe junto com um parceiro da Blockchain Academy, e nós formamos uma turma de blockchain, pessoas que estavam querendo desenvolver soluções e tal, e nesse grupo tinham ali uma galera que estava muito na pilha de viver a realidade do que é trabalhar num projeto distribuído em rede, né? Então, duas pessoas ali, o Juliano Lazarotto e o André Meirelles, tomaram a iniciativa de começar esse coletivo, né, que é a 1%, na época muito focado em criar projetos de captação, ICOs, enfim, guardava 1%, né, desses projetos, e hoje a gente nem faz mais projetos de ICO, mas na época era uma coisa que movimentou financeiramente esse coletivo, e a gente começou a se conectar e abraçar projetos e entregar soluções com a tecnologia blockchain, e hoje somos um grupo aí de 6 pessoas que está no núcleo, digamos assim, mas com uma estrutura aberta, né, mais em rede. O coletivo permite que mais pessoas se conectem por projetos, enfim, e possam fazer parte desse movimento com quem quer entregar soluções usando blockchain. E naquela época, Fausto, nem falava-se muito de blockchain aqui, né, em Porto Alegre, no Brasil. Não, cara, o Brasil tá nesse assunto, sei lá, uns 5 anos, talvez, um pouco menos até, e esse movimento aqui no Sul começou devagar, né, o Rio Grande do Sul tem uns pioneiros no assunto, especialmente criptomoedas, né, que é o Fernando Urich, né, que é uma referência no Brasil, mas ele ainda era meio uma voz solitária aqui no Sul, quando o assunto era especialmente criptomoedas. E falando blockchain, então menos ainda, né, porque a relação dos assuntos ela é direta, mas também são pautas que, né, dá para fazer um podcast sobre cada um dos assuntos. Então, falando especificamente sobre blockchain, em 2017 nós fizemos um evento aqui com a galera do Molho Secreto, que é um outro coletivo muito focado em inovação, justamente de fazer um workshop, mão na massa de blockchain. Foi um evento, cara, foi fantástico, mais de 100 pessoas, veio patrocínio, a galera, a HP apoiou, a Microsoft apoiou, e nesse movimento a gente trouxe pessoas de fora para palestrar, enfim, e se gerou um buzz muito bacana, e deu para ver que tinha muita gente interessada no tema blockchain aqui em Porto Alegre. E disso eu recebi um convite aí com esse parceiro para a gente se integrar na Blockchain Academy, né? Até o nosso amigo Curtinei Guimarães na época convidou, a gente se integrou
com a Rosine e o Thiago Padovan da Blockchain Academy, começamos a ofertar cursos de blockchain aqui em Porto Alegre. E aí começou a movimentar uma galera aqui de cursos, tanto fundamentos, né, para o público mais geral, quanto cursos mais técnicos, né? E nesse movimento todo a gente se conectou com a galera que hoje compõe o que é o 1%. Então tudo nasceu nesse movimento espontâneo na época de tentar fomentar a comunidade, e foi um movimento que eu acho que foi super bem sucedido. Hoje Porto Alegre é uma referência, né? E acaba que o nosso time da 1% no Brasil tem um papel bacana de ser um dos poucos times, né, focado 100% na tecnologia blockchain no Brasil. Então a gente tem bastante orgulho de estar também promovendo a tecnologia e com foco de entregar soluções, que é uma coisa bem legal, né? Não, a gente não só fala sobre blockchain, mas a gente vive isso no dia a dia, bota a mão na massa, enfim, e bota soluções no ar para resolver problemas. Né? Que a fuder isso, né, cara? Porque eu acho que os movimentos mais fortes que eu vejo, assim, eles nascem dessa maneira, super espontâneos, que vai um cara que puxa, daí pega daqui, tá interessado eu também, e aí começam os encontros. Mas, enfim, falando um pouquinho mais sobre a tecnologia mesmo, blockchain, conta para quem está nos escutando, assim, um pouquinho dos fundamentos básicos, para a gente começar a entender um pouco desse universo. Depois, tu falou também sobre as criptomoedas, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, assim, mais ou menos. Claro. Bom, blockchain é uma combinação, uma feliz combinação de alguns elementos que já existiam separados, mas que juntos formaram uma combinação muito boa, que é o processamento distribuído, né, amplamente distribuído de dados e criptografia. Né? Então, com essa combinação, a gente consegue fazer com que um processo de processamento de dados seja feito com uma maneira segura, por criptografia, e que possa ser feito por praticamente qualquer computador conectado à internet em algum lugar do mundo. E isso dá muito poder, muita potência, capacidade para que a blockchain se desenvolva. Né? E o exemplo mais fácil são, obviamente, as criptomoedas, porque a criptomoeda nada mais é do que um ativo, um elemento que se movimenta de um lado para o outro, de A para B, representando uma transação que acontece. Então, essa transação ela é processada por qualquer computador conectado à internet que faça parte dessa rede do Bitcoin, por exemplo. Então, os computadores que processam a rede do Bitcoin estão distribuídos mundo afora. Então, é muito fácil eu fazer uma transação de envio de Bitcoin para você, por exemplo, enviando isso para que essa rede processe e valide. Como é que eu garanto que eu sou eu? Através de criptografia. Então, eu tenho uma chave criptográfica que protege os meus dados, tu tens uma chave criptográfica que protege os teus, e quando nós enviamos essa transação para a blockchain, qualquer computador da rede consegue validar se eu tenho saldo para fazer a transação, efetivar a transação e redistribuir os dados na rede. Então, basicamente, o que uma blockchain faz é isso. E se você for pensar que uma transação de uma moeda como o Bitcoin também pode ser o envio de um quadro, o envio de um objeto, o envio de um produto do fornecedor para o comprador, é exatamente o mesmo cenário. Então, a quantidade de transações que podem ser processadas de maneira distribuídas e protegidas através de criptografia é infinito. Então, algumas pessoas entenderam que essa forma de fazer o processo, que funciona muito bem para criptomoedas, pode funcionar para uma infinidade de outros cenários. Então, algumas pessoas começaram a trabalhar especificamente com blockchain, então não necessariamente com moeda, né? Então não com Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, mas trabalhando com outros ativos de outros mercados. Então, por isso que se tem também tanta atenção para isso hoje, para a tecnologia blockchain separado das criptomoedas. E é isso que nós fazemos na 1%. Então, trabalhamos todas as possibilidades de usar blockchain, com exceção de criptomoedas, né? Que isso existem várias empresas especializadas nisso no mercado e a gente acaba focando no resto. E quando tu fala, Fausto, em criptografia, significa que... A criptografia, basicamente, é uma maneira de você transformar dados. Né? Então, no caso da blockchain, o que acontece? Você tem o que a gente chama de um par de chaves. Que a tua chave privada é algo que só você tem. É como se fosse a senha da tua conta do banco. Mas a tua chave pública é o número da conta que você entrega para alguém. Então, o número da minha conta é esse. A senha da conta só você sabe. Mas aí, ao saber o número da tua conta, eu posso enviar valores para você.
Só que para poder operar com esses valores, só você que tem a senha consegue operar. E aí isso são elementos justamente criptográficos que permitem com que você consiga proteger as transações e fazer a validação de que uma transação que você originou é válida, porque você é o detentor da chave criptográfica desses dados. Então é basicamente a gente trocar informações que são simples, né, como eu usei o exemplo de uma conta bancária, por elementos mais complexos, por ter um pouco mais de segurança. Então, esse par de chave criptográfico certamente é um número gigante, né, para justamente proteger o usuário, mas que dá total transparência mesmo assim na rede, porque apesar de eu não saber quem gerou a transação com aquele número de endereço criptográfico, todas as transações geradas com todos os endereços estão abertas e auditáveis na blockchain, porque como elas são enviadas para os computadores que fazem parte da rede, todo mundo tem uma cópia do que aconteceu. Então é aí que as pessoas enxergam a transparência como uma característica positiva da blockchain, porque você protege o indivíduo através da criptografia, mas dá transparência das transações, porque todo mundo guarda uma cópia do histórico das transações. Então você tem o melhor dos dois mundos. A transparência do que acontece e a proteção das pessoas através da criptografia. Caramba, que é meio que é literalmente uma blockchain, é uma corrente mesmo, assim, que se forma. E aí, falando mais nessa parte de segurança, quais são as vantagens, além dessas duas chaves, da transparência e da proteção do usuário, outras maneiras que tornam a blockchain mais segura do que... É que eu não sei, quando a gente compara a blockchain, com o que a gente está comparando, mais ou menos, Fausto? Eu vou te trazer, assim, um cenário que é bem característico da blockchain. Se eu for perguntar para ti quantos reais fizeram parte de uma transferência bancária que você fez no dia 1º de agosto de 2002, tu não vai lembrar. E se tu for procurar lá na tua conta bancária, tu vai ter que pedir um extrato daquela época que vai levar... E nada te dá 100% de segurança de que aquele extrato que tu vai receber, de fato, é o que ocorreu. Sim. Né? Porque muitos problemas acontecem dentro da estrutura financeira. Eu trabalhei em indústria financeira, sei bem como é que o banco funciona. No caso da blockchain é diferente. Quanto mais antiga a informação, mais difícil é dela ser modificada. Por isso que ela recebe esse nome de cadeia de blocos ou blockchain, porque o que acontece? A informação atual, ela está automaticamente vinculada ao bloco de informações anteriores, que por sua vez está vinculado ao bloco de transações anteriores. Então, a criptografia traz um elemento super interessante, que é você fazer essa amarração entre o histórico de um bloco com o anterior, através de um cálculo que eles chamam de hash. Ou seja, o hash é um cálculo super interessante criptográfico, que é, sempre que você aplicar um hash em cima dos mesmos dados, você sempre vai ter o mesmo resultado. Só que a partir daquele resultado do hash, você não consegue dizer qual é a informação original. Então, o que acontece? Eu vou pegar o bloco de agora. Ele tem um hash, porque ele tem um dia, uma hora, um conjunto de dados, etc, etc. Eu gero um hash e vinculo ele com o bloco anterior. Daqui a 10 anos, daqui a 10 dias, daqui a uma semana, todas as transações posteriores, de alguma forma, estão vinculadas com essa de agora. Eu não consigo mais voltar no tempo e fazer de conta que essa transação não aconteceu, ou alterar essa transação sem mudar o hash dessa transação, o hash desse bloco de transações. Ou seja, se eu não consigo mexer no histórico sem invalidar tudo o que aconteceu depois, eu torno praticamente impossível fraudar uma operação que já aconteceu. Então, além dessa proteção das chaves... Uma vez que foi feita, não tem como não voltar. Tem que se fazer. Então, por exemplo, se eu enviei, fiz uma transação enviando dados para você, uma criptomoeda, por exemplo, em Bitcoin, mas mandei enganado, não tem estorno. Você me envia uma transação de volta e sim a gente resolve o problema. Porque você sempre vai conectar uma transação nova em cima de uma anterior. Então, ele cria essa interdependência, inter-relação dos dados. Sendo que tu tem milhões de computadores ao redor do mundo com uma cópia idêntica dos dados, tu torna praticamente impossível fraudar esses dados sem que você tenha que convencer, né, pessoas, indivíduos espalhados mundo afora a mudar as suas cópias.
Por isso a importância de ter vários computadores criptografando esses dados. Exatamente, isso reforça um contexto socioeconômico de que as pessoas têm tentado trabalhar mais em rede, têm tentado trabalhar mais em comunidade, né? Trabalhar de uma maneira mais colaborativa. Esse é um grande movimento colaborativo, porque todos trabalham buscando um ganho individual, mas proporcionando um ganho coletivo, né? Ou seja, para eu poder ter o meu ganho individual, processando as transações blockchain, eu ofereço a minha capacidade de processamento para poder guardar esse histórico e processar os dados, né? Então, existe essa troca justa, né, entre quem valida as transações, né, e quem gera as transações de maneira a criar um mecanismo autossustentável. Então, ele é altamente desenvolvido em comunidades. E eu vejo muito, Fausto, que o pessoal isso acho que fica muito claro para transações financeiras, a gente consegue enxergar muito. Mas tem muita gente usando blockchain dizendo que dá para usar para contratos e para outras coisas. Como é que funciona? Exato, e isso certamente é possível, né? Eu costumo usar um exemplo que eu acho que é bem fácil da gente imaginar ele, que é o exemplo de uma fábrica de iogurtes que funciona no interior do estado, né? Então, o fabricante lá de iogurtes quer vender para um cliente novo na capital, lá do estado, um produto artesanal, enfim, ele tem uma capacidade talvez pequena, não pode assumir o risco de vender para um cliente que não vai pagar, né? Da mesma forma, o cliente que está comprando pela primeira vez quer garantias de que o produto vai estar nas condições de armazenamento, que ele vai estar com a qualidade esperada. Existe um ponto de dúvida dos dois lados. Como o blockchain resolve as relações de confiança com criptomoedas, ele também pode resolver as relações de confiança com compra e venda de iogurte, por exemplo. Então, nesse caso, quando se fala em contratos, é como se fosse nós criarmos uma relação formalizada na blockchain na forma de um conjunto de linhas mesmo, de software, né? Um código que estabelece essa relação, que a gente costuma chamar de um smart contract. Então, esse contrato nada mais é que a gente formalizar na blockchain como é que vai funcionar essa nossa relação de compra e venda de iogurte, por exemplo. E aí eu costumo dar esse exemplo em que o comprador faz um depósito no contrato dizendo, eu tenho dinheiro para pagar a conta. Só que esse valor financeiro só vai ser movimentado para o destinatário assim que ambos, com as chaves criptográficas, derem um ok de que a entrega foi feita. Ou seja, o comprador pode ter a garantia de que o produto está na qualidade desejada e o vendedor tem a garantia que o cliente tem o dinheiro para poder pagar a conta. E a transação só acontece quando ambos estão satisfeitos. Isso, dupla assinatura, aí você tem a transação encerrada, quem entregou confirma que entregou, quem recebeu confirma que recebeu nas condições e a transação é efetivamente concluída. E isso tudo utilizando a blockchain para ter essa transparência. Inclusive, dá para enriquecer esse cenário pensando num contexto em que você pode ter, por exemplo, um termostato lá no caminhão que está transportando aquele iogurte, que de tempos em tempos atualiza a blockchain com a temperatura. A quantos graus está a temperatura desse iogurte? Porque você pode ter, inclusive, uma cláusula lá que diga que se a temperatura atingir X graus, imediatamente está cancelada a compra. E esse processo vai rodar automático. O dinheiro vai voltar para o comprador e a compra foi cancelada, porque uma meta, por exemplo, que foi combinada não foi entregue. Caramba, a gente percebe que é um processo extremamente complexo, mas ao mesmo tempo, uma vez que estiver funcionando, talvez seja revolucionário, né? Já está sendo. E a minha pergunta para ti, cara, é quais são as dificuldades que tu está enxergando para que esse processo ele vire de fato uma realidade? Ou é que eu não sei, eu nunca usei blockchain como meio. Certamente é uma tecnologia que não está amplamente difundida e está num processo de amadurecimento, e a gente se sente também que, de certa forma, carrega a missão de tornar isso cada vez mais popular. E acho que a principal característica de desenhar soluções que usem blockchain já vem na sequência desse pequeno exemplo que eu trouxe. Porque, pela primeira vez, assim, eu trabalho com tecnologia há muitos anos, para mim é a primeira vez que eu observo que a gente tira o foco de um ator específico e coloca o foco no ativo, no bem em si que está sendo operado. Nesse caso do exemplo, o iogurte. Ou seja, eu não estou discutindo o cenário do comprador, eu não estou discutindo o cenário do vendedor, eu estou discutindo o processo e o que acontece com esse produto de um caminho até o outro. Ou seja, ambos estão interessados no processo. E muitas vezes tem até mais de um ator, tem 3, 4, 5. Então, o grande desafio para mim é quando você desenha uma solução que usa a tecnologia blockchain, você precisa ter as múltiplas visões dos atores envolvidos para entender as relações de confiança que existem.
Por exemplo, a gente já na 1% teve projetos com clientes em que existem uma série de documentos que são assinados lá, o cara reconhece firma em cartório, envia documento assinado pelo correio, porque são vários elementos envolvidos no processo, que para ter a confiança precisam ter aquela garantia assinado, carimbado, com data enviado por correio. Cara, esse é um processo que dá essa segurança por estar ali, toda a firma reconhecida, etc, etc, mas que a eficiência é muito baixa. Então, quando você troca esse monte de papel que vai para lá e para cá por uma assinatura criptográfica, você automatiza a tua cadeia do processo, dá muito mais eficiência, reduz custo, sem perder a confiabilidade do que você está fazendo. Talvez até aumentando. Então, o blockchain aparece como uma solução em muitos desses casos em que às vezes a eficiência é baixa e você tem uma necessidade de ter confiança naquilo que está acontecendo, porque tem muitas partes envolvidas, muitas vezes o volume financeiro ele é significativo e não pode ter perdas, né? Então, o blockchain acaba jogando muito bem nesse tipo de contexto. Então, a gente desenha muito pensando no processo como um todo e não só num lado da cadeia, né? Não é só o fabricante e a sua cadeia de produção. Não, a cadeia não é simplesmente do fabricante. A cadeia ela é do produto como um todo, ela é um processo complexo que tem muitas partes envolvidas. Então, quando você consegue representar aquilo que importa para as partes envolvidas num smart contract, por exemplo, ali uma linha de código em blockchain, você tangibiliza elementos que são importantes para todos. E aí você começa a guardar o histórico de tudo que aconteceu. E como a gente falou, ele é distribuído, é transparente, é aberto. Então, o grande desafio nem todas as empresas querem abrir essa estrutura e trabalhar isso com todos os elementos da cadeia, e nem todo mundo quer transparência. Né? Então, muitas empresas buscam já desenvolver soluções em blockchain porque olham na transparência um diferencial. E tu consegue, Fausto, vincular essas transações financeiras com o real ou tu só consegue usar moedas virtuais como Bitcoin? Consegue, é muito possível fazer. Né? Eu te trago até um exemplo que eu acho muito legal, que é um projeto piloto que aconteceu dentro do BNDES chamado BNDES Token. O BNDES criou, dentro desse projeto piloto, uma moeda, um token, como a gente costuma chamar, que ele vale 1 para 1 com o real. E aí o que acontece? Quando o BNDES concede o empréstimo para a pessoa, em vez de a pessoa receber em reais, ela vai receber em tokens, né? Em BNDES Token. E a pessoa vai pagar os seus fornecedores também com tokens. E aí a gente pensa, mas então eu criei um banco imobiliário? Na realidade, não. Porque os fornecedores, ao receber esses tokens, depois eles podem voltar ao BNDES e dizer, olha só, eu tenho tokens, eu quero receber os meus reais. E aí o BNDES, mediante a apresentação de toda a documentação, né, e a posse dos tokens, aí sim faz o repasse financeiro. Onde é que está a vantagem disso? O BNDES tem todo o rastreamento do que aconteceu com o fluxo do dinheiro, que é algo que o banco não tem hoje, né? Então, depois do momento que ele faz um depósito na conta do cliente que contraiu o empréstimo, o que aconteceu dali para frente só com quebra de sigilo bancário, de repente, para poder saber. Já com tokens, não. Está tudo aberto de qual chave para qual chave foi enviado, em que momento, qual o montante, e depois, a hora que as pessoas voltarem para fazer essa troca de tokens por reais, o processo se consolida. Ou seja, tem um vínculo direto com o valor fiduciário, né, com o dinheiro, com o nosso bom e velho real, né, que a gente usa no dia a dia. Então, é super possível fazer diversas amarrações com o sistema financeiro existente. A grande questão é que o sistema financeiro existente ele não é um limitador das possibilidades de desenvolver soluções, mas é super possível fazer também altamente atrelado ao sistema financeiro atual. E como ficaria, Fausto, troca com países internacionais? Como é que fica isso de imposto? Não sei, acho que é tanta coisa que a gente pode falar. Sem dúvida, e é uma questão que sempre surge, a gente tentar identificar como é que fica o papel dos atores que tradicionalmente tomavam conta do processo, né? Se controlavam o processo, né? Então, quais os papéis dos bancos centrais, dos órgãos reguladores, como é que fica as leis que regem, né, a transferência internacional, os tribunais, os cartórios, e isso é muito bacana. Eu gosto e acho que o blockchain cumpriu um papel importante, não de cumprir um papel de substituir esses atores, mas de cumprir um papel de fazer com que a gente pare para pensar no papel desses atores. Né? Que papel eles desempenham e qual o nível de eficiência e liberdade eles agregam nesses mercados da maneira com que eles atuam. Então, acho que a gente se questionar e entender isso, acho que é o melhor de tudo.
né? Porque a gente tem processos, obviamente, muito regulados de transferências internacionais, de estruturação do mercado financeiro regulado lá por regulações como Basileia, por exemplo, que obrigam que os bancos tenham fundos que evitem a quebradeira dos bancos, etc. Que são estruturas altamente robustas, caras, que fazem com que o processo seja caro. Então, uma pessoa, por exemplo, que mora num país e quer fazer uma remessa financeira para outro país, além dela pagar caro, é um processo que é extremamente lento, né, e ineficiente. Então a gente para pensar e se questionar se o custo que a gente paga pela segurança do processo é justo. Então acho que o blockchain cumpre um papel importante para que o sistema financeiro pare para pensar o quanto é possível ele ser mais eficiente sem perder essa segurança. Então, hoje, uma transação de Bitcoin, por exemplo, de uma pessoa de um lado do mundo para outro lado do mundo vai levar 10 minutos, no máximo. E nesse caso, uma transação, uma transferência internacional de um banco para outro, tem países que leva 8 dias, né? E come quase 30% do valor. Então, se você for fazer essa analogia, no mínimo, blockchain e criptomoedas fazem a gente parar para pensar o quanto o papel dos atores que regulam o processo precisa ser tão caro e ineficiente, né? Então, a gente entende que dá para ser mais eficiente e mais barato sem comprometer a segurança. Então, acho que esse é o grande benefício hoje do blockchain e criptomoedas, porque se a gente for olhar o montante financeiro transacionado no mundo em criptomoedas comparado com tudo que se gira de ativo financeiro no mundo, ainda é traço, né? Ele não tem um significado financeiro tão relevante, mas ele já está na casa dos trilhões. E uma pergunta que surge, assim, sempre quando a gente fala sobre esses assuntos, se cair a internet, assim, porque eu acho que o blockchain usa muito... Aliás, essa é uma outra pergunta até. Blockchain usa nuvem, não usa? Como é que funciona esse processo? Na realidade, é como se ele fosse um enxame, né? Em vez de ser uma nuvem, porque existem vários computadores de pequeno porte espalhados no mundo todo. Então, é muito mais fácil cair a internet e a Visa ficar fora do ar do que a blockchain ficar fora. Porque pode cair, digamos, se o Brasil ficou sem internet, o Brasil inteiro ficou sem internet. Não vai cair a rede da criptomoedas, porque tem computadores no mundo inteiro. Mas agora, um banco que rodar no Brasil, que está na internet, vai ficar fora. Porque é uma rede mais global, que trabalha com código super simples, super leve, que pode ser executado num computador de custo médio, né? Então, acaba sendo algo muito mais robusto, né, a suportar eventuais problemas que podem ter de conexões, por ser uma rede amplamente distribuída mundo afora, em que a entrada e saída ela é livre, né? Então acaba tendo muito mais sustentação do que uma empresa que tem que comprar servidores, botar aquela estrutura, criar sua nuvem, botar tudo e manter aquilo funcionando, né? Que às vezes até por uma falha operacional, alguma coisa, aquilo cai e o sistema fica fora e você quer fazer uma operação e o sistema não funciona, né? Então é muito mais garantido você conseguir fazer isso em blockchain hoje do que você querer construir toda essa infraestrutura sozinho e achar que isso vai ser mais durável, mais robusto do que uma estrutura tão distribuída quanto o blockchain. Cara, que muito legal. Primeira vez que eu tô entendendo tão bem como é que funciona, assim. E como é que surgiu o estudo, cara, da blockchain? Quem foi foi uma pessoa só que criou? Sim, cara, tem um histórico, assim, é bem interessante, assim, porque tem uma riqueza fabulosa, digamos assim, por trás de como o blockchain nasceu. Porque por trás do surgimento do Bitcoin, que acho que é o grande fenômeno inicial disso, tem um movimento anterior chamado Cypherpunk, que é um movimento de ativismo digital, sabe? Que sempre defendeu a soberania do indivíduo em relação à sua privacidade. Então, nasceu com uma bandeira de ativismo por trás de uma criptografia muito forte. Então, usando o ativismo digital para poder defender o direito do indivíduo, né? Então, tu pega o Julian Assange, talvez seja um dos cypherpunks mais conhecidos do mundo afora. Mas dentro desse grupo de ativistas também tem um cara que ninguém até hoje descobriu quem é, chamado Satoshi Nakamoto, que escreveu um artigo descrevendo essa moeda de peer-to-peer, como ele chamou, né, de envio, né, de uma pessoa para outra, de uma parte para outra, que se chama Bitcoin, né?
E todo o mecanismo de funcionamento do Bitcoin é baseado em criptografia e processamento distribuído, que, com o passar do tempo, passou a ser conhecido como blockchain. Então, tem essa raiz super bacana. E aí tem uma série de acontecimentos por trás disso. Muitas pessoas dedicam tempo para tentar descobrir quem é Satoshi Nakamoto, porque tem toda essa coisa intrigante de descobrir, mas é interessante porque essa persona que é o Satoshi Nakamoto, que pode ser um homem, uma mulher, um grupo de pessoas, quem sabe, criou essa mecânica de teoria dos jogos e tecnologia tão bem feita que é o Bitcoin, entregou isso para a comunidade e deixou que isso começasse a se desenvolver de maneira orgânica. Então, hoje, o Bitcoin é mantido por uma comunidade de pessoas que trabalham de maneira colaborativa porque quer ver isso se desenvolver. Obviamente, cada um buscando ter o seu ganho individual, mas para ter o ganho individual, de novo, proporcionando o ganho coletivo. Então, isso já ganhou vida própria há muitos e muitos anos. E Satoshi Nakamoto desapareceu do dia a dia do Bitcoin já há bastante tempo, mas esse legado que ficou só se multiplica. Então é muito bacana assim, ver como algo que nasceu lá de um cyberativismo causa impactos tão positivos, digamos assim, no mínimo em termos de reflexões que a gente faz, mas hoje certamente em níveis de entregas que a gente já está fazendo, de melhorias tanto em processos, geração de novos negócios e muito legal em soluções que visam trazer transparência e confiabilidade nos negócios. Isso eu acho que é o grande benefício, é você sentar para desenhar um negócio se obrigando a discutir quais são as relações de confiança e como é que eu coloco transparência no negócio. Então isso eu acho que é fantástico, assim, você sempre parar e para pensar sobre como proporcionar transparência e confiabilidade nos negócios que tu desenvolve. Isso eu acho que é talvez um dos maiores legados aí que ficou do nosso querido Satoshi Nakamoto. Pô, sensacional, Fausto. A gente já está chegando mais para a parte final do podcast e agora vou desligar a chave do blockchain e te perguntar, te entrevistar como um empreendedor que tu é, cara. Cara, o que é a tua dica? Assim, eu gosto sempre de fazer uma parte do podcast mais motivacional para aquele empreendedor que está nos escutando, aprendendo sobre tudo isso que tu está falando e quer empreender, ainda não sabe como começar. Tu, com a tua carreira de empreendedorismo, quais são as dicas que tu dá para esse cara? Cara, vai por aqui, vai por ali, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Enfim, esse cara tá louco para te escutar, eu tenho certeza. Bacana. Então, é um prazer poder dar um recado para ti que está querendo empreender. E uma coisa que para mim funcionou muito bem, eu sou grato assim por ter trilhado no meu caminho essa possibilidade, foi sempre de me conectar com outras pessoas quando alguma ideia surge de se fazer alguma coisa. Eu falo com empreendedores com bastante frequência e cada dia está menos frequente, mas ainda acontece um pouco daquele sentimento que a gente tem como empreendedor a minha ideia. Eu tenho uma ideia, mas eu tenho medo que alguém roube a minha ideia ou que alguém saiba a minha ideia e faça alguma coisa antes de mim e qualquer coisa do gênero. Eu carrego muito forte em mim aquele sentimento de que todas as ideias já foram pensadas, né? E o que faz a diferença é a nossa capacidade de realização, né? E muitas vezes a ideia nasce na gente em algo que nos inspira, mas se isso não encontra na realização a condição de resolver, de fato, uma dor real, um problema real, a nossa solução ela não cresce, ela não dá resultado, né? Porque ela é meramente uma coisa que a gente quer fazer, mas não que necessariamente resolva o problema de alguém que precisa, que tem a necessidade. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente se conectar com outras pessoas. Tanto como empreendedor para empreender em parceria com alguém, quanto para poder se conectar com o teu público e entender como é que ele se relaciona com essa dor, com esse problema que ele tem e como é que ele já resolve isso hoje, né? Para que a gente possa criar soluções relevantes, né? Então, por exemplo, para ti que é empreendedor, mas não é uma pessoa de tecnologia, por exemplo, é super importante se conectar com alguém que conheça a tecnologia e possa te apoiar nisso. Eu acredito, obviamente, que todo mundo pode e deve saber cada vez mais sobre tecnologia. Mas poder trabalhar em parceria com alguém que já trilhou algum caminho vai te ajudar, vai te acelerar, vai te trazer experiência. E naquela hora que bater a dúvida, que bater o desânimo, um apoia o outro, um ajuda o outro, arregaça as mangas junto, trabalha junto. E isso dá muito resultado, né? E eu hoje tenho, como empreendedor, a felicidade de ter escolhido as pessoas com as quais eu trabalho. Isso acho que é um grande benefício para ti que é empreendedor. Você vai conseguir escolher as pessoas com as quais você vai trabalhar,
você vai, ao abrir mão de uma série de coisas que você tem hoje, de confortos, de qualidade de vida que talvez te satisfaçam, vai trocar isso por algumas madrugadas sem dormir, por alguns momentos de dúvida e às vezes até de desânimo, mas que ao olhar para o lado e ver uma pessoa que tu confia, que tu gosta, que está pegando junto contigo, vai te animar de novo e você vai trabalhar com força e energia de novo e se você está focado em gerar valor, aquilo te alimenta e vai embora, e a coisa vai acontecendo. Então, eu costumo muito recomendar para que o empreendedor se conecte com pessoas que possam ajudar a trilhar esse caminho e que ele não precisa abrir mão de tudo de um dia para o outro para poder ser um empreendedor. Cara, empreender é uma atitude diária, de qualquer momento, de você ver uma coisa que talvez não tá legal e você poder tomar uma ação e fazer diferente. Então, certamente fazer diferente com a ajuda de outras pessoas dá muito mais resultado do que a gente remar sozinho, né? Então, acho que essa, para mim, é a maior dica, assim, para o empreendedor. Isso é muito legal, eu assino embaixo aqui do que o Fausto está dizendo, porque ele sempre trabalha mesmo com esse conceito de rede, a gente se conhece graças a uma rede, a RGE, né? O Fausto foi indicação também de muitos empreendedores aqui, então, cara, muito legal que tu não só ergue essa bandeira, como tu também representa ela muito, então parabéns, cara. Pra gente ir pra parte final, então faz um merchan aí, meu. Como é que o pessoal consegue contratar o coletivo 1%? Ou o pessoal pode saber mais das tuas redes de contato, enfim, o LinkedIn, faz aí um merchan. Não, fantástico. Tô bem fácil de ser encontrado nas redes, né? Eu costumo usar bastante ali Instagram e LinkedIn, então só procurar botar Fausto Vanin lá tudo junto, vai ser bem fácil me encontrar. Eu uso o Facebook também, então tô por lá. E quem quer saber mais sobre blockchain, cara, o 1%.io, né? One%.io, nada mais fácil do que isso. Vou estar por lá. O POX é getpox.me. Também fica o convite, quem quiser conhecer, essa plataforma interativa online que está cada vez mais bacana, gerando muito valor para quem comunica com o público em eventos ao vivo. E entre outras bandeiras... Vamos ter que fazer outro podcast só com a POX, né? Com o maior prazer. A educação é um assunto que me move muito. Eu também participo, né, de um projeto que a gente tem uma escola, né, que ensina programação para crianças e adolescentes ali em Canoas. Então, também é um assunto de educação que me cativa muito. Então, a educação e blockchain são as minhas duas metades aí do meu dia a dia. Então, vai ser um prazer poder falar também um pouquinho sobre educação e tecnologia, enfim, com vocês e trocar com os empreendedores que quiserem saber mais, enfim, sobre o que eu estou aprontando. Eu costumo compartilhar bastante e acredito que aprendo muito, né, interagindo com as pessoas, e para mim acho que é a melhor combinação de coisas, é realizar entregas e aprender. Acho que são as duas coisas que eu mais gosto. Então, aprendo muito com as pessoas, aprendi bastante aqui nesse nosso papo e se a galera quiser interagir, vai ser um prazer também aprender um pouquinho mais aí com a galera que for se conectar aí, LinkedIn, Instagram, nas redes sociais, aí tô totalmente à disposição. Pô, a gente finaliza então esse podcast com realizar entregas e aprender, cara. Fantástico esse dito assim que tu trouxe, que para mim também ressoa muito. Eu também gosto muito desses dois. E é isso aí, pessoal. Se você quiser mandar uma dica, uma sugestão para o nosso podcast, pode mandar um e-mail para contato@distritoe.com.br. Eu sou o Eduardo Dudes, também me adicione no Facebook, Instagram, LinkedIn, Eduardo Tannhauser. Só buscar podcast empreendedor, já vai estar lá. E mandem as suas sugestões, indiquem os empreendedores que vocês acham que seria legal de ser entrevistados. A gente está entrevistando cada vez profissionais mais competentes que trazem muitas inspirações e motivações para quem quer empreender aí. E muito obrigado pela atenção. Valeu, Fausto. Muito obrigado por estar dedicando teu tempo aqui para conversar comigo. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar muito o que tu trouxe aí para a gente de conteúdo. Valeu, muito obrigado. Foi um prazer e desejo sucesso aí ao podcast. E deixo um abraço aí para toda a equipe e também para você que está escutando aí o podcast. Valeu! Valeu!